Agora sim, vamos lá. Bom dia. Vamos dar continuidade aí ao material de Estatuto do Desarmamento, né? Ontem a gente viu os conceitos gerais e agora a gente vai entrar mais na parte específica, né? Que é a parte do porte de armas. Vimos só a conceituação geral, os sistemas, né? SINARM, SIGMA. Agora a gente vai entrar no porte, que é a parte importante, porque é aqui que pega, né? Você tem ou não os requisitos aqui para portar, você comete ou não um crime, né? De posse legal. De porte e posse legal. Aqui a gente vai estudar o porte, depois vai estudar a posse, ou registro, né? Na verdade, assim, como é o nome? A posse é quando você deixa em casa, né? Isso a gente já viu ontem, né? Em casa, a legislação já mudou. Se você mora na área rural, não precisa ficar dentro do compartimento, fica dentro da área da propriedade, também considera que você ainda está dentro da circunscrição, dentro da área que você tem direito à posse, né? Apesar de você estar, tipo, for uma área rural gigante, tipo, sei lá, hectares e hectares de terra. Se você estiver dentro da cerca, né? E tiver o registro corretamente, e tiver direito à posse, ainda que estiver portando, sei lá, bota aí, 1 quilômetro de dentro da sua casa, você não está cometendo nenhum crime, que a legislação, né, te protege nesse sentido, que você ainda está dentro da área rural, então ainda está dentro da sua área de posse. Agora você pulou a cerca lá para, sei lá, alguma manifestação, MST, essa coisa toda, aí você já deveria ter direito, você tem que ter isso que a gente vai ler agora, o porte, né? Que aí você já saiu da área do que se entende-se como residência, local de trabalho, essas coisas todas. Vamos lá. O porte da arma de fogo é restrito e este documento que permite que o proprietário transporte a arma consigo fora de sua residência e local de trabalho. A regra geral é de que o porte de arma seja permitido apenas quando houver lei que trate do assunto. O próprio Estatuto do Desarmamento, contudo, autoriza o porte de arma de algumas pessoas em seu artigo 6º. Da lista abaixo, é importante que você saiba que os policiais e os militares, incluindo PMs e Corpo de Bombeiros, não precisam cumprir os requisitos do artigo 4º para adquirir arma de fogo. Deixa eu ver se ele botou o artigo 4º aqui. Não. Deixa eu pegar aqui o artigo 4º só para a gente... 10.826. Vamos lá, artigo 4º. Deixa eu ver se vale a pena a gente ler ou se é muito grande. Deve ser algo sobre... Não, muito grande. processo, né? Muito grande, né? Muito grande, não vale a pena ler, não. Aí não precisar cumprir o do artigo 4º, é muito grande. São aquelas regras todas que a gente já leu, inclusive em cima, né? Pode portar armas de fogo no território nacional. Esse integrante das Forças Armadas, deixa eu botar aqui a ferramenta de marcação. Aqui, os integrantes das Forças Armadas poderão portar em âmbito nacional arma de fogo de propriedade particular fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço. Daí, os amigos aí, quando a gente vai na confraternização da minha turma aí da Marinha, o pessoal tem alguns que já andam armado aí direto, e alguns compram da própria Marinha, né? A Marinha tem o sistema de armas da Marinha, CISARM, né? Que é outro, mas é outra coisa que não precisa memorizar isso que eu vou falar, não. Tem o CISARM, Sistema de Armas da Marinha. A Marinha traz armas para usar, né? Para usar nos serviços, né? Serviço interno, né? De plantão, né? A gente chama de sala de estado, essas coisas todas. Chega um tempo que a Marinha, né, tem aquele período que nem você compra um carro, a Marinha compra um carro, passando um tempo que ela usa aquele carro, ela resolve, não, vou vender, né? Vou fazer um leilão aqui. Aí, às vezes, tem alguns casos que a Marinha vende para os próprios militares, né? A arma ela não está inservível, mas, assim, é que nem um carro, né? Passa um tempo, não quer dizer que ela não presta para a instituição, nem para ninguém, mas é só uma questão de política de renovação, né? Ter uma arma mais nova, essas coisas todas, para serviço. E algumas coisas são feitas assim ou não. Às vezes, uma arma nova que a Marinha vende para os militares.
Aí compra pelo CISARM, Sistema de Armas da Marinha. E aí, como está descrito aqui, o cara pode portar. Alguns amigos compram 9 mm, né? .40. Os integrantes dos órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do 144, que é o que fala da segurança pública, da Constituição Federal, e os da Força Nacional de Segurança Pública. Aí diz aqui, quem são esses caras? Esses órgãos são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, isso aqui quase não tem concurso hoje em dia, né? Demora pra caramba. Polícia Civis, eu acho que nunca, faz tempo que eu não vejo polícia, porque a gente não tem muitas ferrovias, os que tem, acho que o pessoal que passou na década de 80 nesse concurso. Muitos já se aposentando. Polícia Civil, polícias militares, se aposentando não, já se aposentaram, né? Nem sei se ainda tem alguém na ativa, Polícia Ferroviária. Corpo de Bombeiros Militares, agora também, né, no rol a Força Nacional de Segurança Pública. Poderão portar em âmbito nacional arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço. O que está faltando aqui, que também já é lei, pode falar. Depende, né? Sobre os Depende. agentes penitenciários, né? Na verdade, agora o termo correto não é mais agente penitenciário. É É, agente de execução penal. não, também não. Agora tem Não? um nome específico que foi dado, é Polícia Penal. Polícia penal. Polícia Penal. Policial Federal, o pessoal do DPM vai ser chamado Policial Federal Penal. O pessoal que são na área estadual vão ser policial penal estadual, entendeu? Porque, na verdade, no fundo, o cara não é um agente penitenciário, ele é um policial também. A diferença é que ele trata exclusivamente, né, lá da política de encarceramento, né, polícia, a parte de presídios. Mas não só isso, né? Como eu falei, tem amigos meus que fazem inteligência fora do presídio, porque é o que está fora influencia dentro do presídio, entendeu? Acaba tendo que ter que fazer esse link, então acaba sendo polícia. E fica mais adequado, né? Por exemplo, tem aqui no Senado e na Câmara. O pessoal só trata da segurança da Câmara, mesmo assim é policial legislativo, né? Então, policial penal, que acaba sendo polícia também, né? Vamos lá. Integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição. Cuidado, aqui há uma importante decisão que você precisa conhecer. Isso aqui é o seguinte, o que ele está falando aí? Essa questão aqui dos guardas municipais tem uma decisão monocrática do Supremo dizendo que isso aqui não vale, entendeu? Essa questão aqui. Isso que ele está mandando, tem uma decisão do Supremo falando sobre isso. Não quer dizer que foi revogado, não quer dizer que não. Ah, né? Só está dizendo assim mesmo, olha, por enquanto, isso aqui tá, vamos dizer assim, suspenso liminarmente, mas tem que ter uma decisão do Supremo. Essa decisão do Supremo atual, ela é uma decisão liminar, não é uma decisão assim definitiva. O Supremo já foi, fez julgamento, tal, transitou julgar, não. Existe uma decisão do Supremo, mas não é uma decisão definitiva, não. Não existe acordo, não existe nada, só existe uma decisão liminar de um ministro dizendo, olha, Os caras estão na rua, e guarda municipal se arrisca tanto quanto, né? Apesar que ele tem um limite do que vai resguardar, né? dele é Mas patrimonial, né? patrimonial, mas mesmo assim tem muito. Mas é assim, você é um agente público, a gente estudou direito penal já aqui nesse nosso desafio aqui, né? Nessa nossa jornada aqui, e viu, sendo você um servidor público, né? Especificamente, ainda que eu não considere você um policial, cuja sua função é preservar o patrimônio público, né, do município, daquele órgão público, né, daquele ente público que você está vinculado, né? Então, em tese, a Guarda Municipal surgiu para isso, para você preservar o patrimônio público. E aí, patrimônio público, diga-se de passagem, não é o patrimônio público só prédio físico, né? Porque as prefeituras têm muito praças nas cidades, esse ambiente ali. Você vai ver ocorrendo um furto, um roubo, uma tentativa de estupro, essas coisas todas. O que você vai fazer? Você vai ter que atuar porque você é servidor público, em flagrante ali. Só que uma pessoa que vai fazer um roubo, né?
A pessoa que vai fazer uma tentativa ali de estupro numa praça, ele vai estar, normalmente, às vezes, né, com alguma arma branca, arma de fogo, né? Como é que você vai reagir? Então faz todo sentido, assim. Em especial quando você está de serviço, né? E fora de serviço, né? Imagina, você está o tempo todo ali perturbando, não deixando o pessoal fumar maconha na praça, fazendo aquilo, o pessoal vai ficando com Isso raiva que eu de estava você. pensando, tráfico, tem muita coisa no Tráfico. tráfico, coisa feia. E aí você vai ficar avisado, né? Você precisa ter uma segurança. Aqui, os integrantes, de novo, aqui é a mesma coisa, né? Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 500 mil e menos de 500 mil, né? Com mais de 500 mil, menos de 500 mil habitantes, bem como municípios que integram as regiões metropolitanas, poderão portar arma de fogo de propriedade particular fornecida pela respectiva corporação. Cuidado, aqui tem uma importância, de novo, é a mesma coisa, né? Aqui é em capitais de estados e municípios, né? E dos municípios com mais de 500 Aí é com mil, mais de 500, embaixo é com mais de 50 mil e 50 menos de menos de 50. E menos de 500 500. mil, que é o diferente desse, né? Então, isso aí tem que ter cuidado só nisso, nesse sentido. Hoje, eles só podem no horário de serviço com a arma da corporação, não pode ter arma particular. Saiu de serviço, devolve a arma particular, paiol de armamento e vai para casa sem nenhuma proteção, entendeu? Passou o dia todo lá na praça, rodando fardado, armado, não deixou ninguém fumar maconha, fazer tráfico na praça lá do município, e quando você for para casa, o cara vai. Lógico que Oprimiu não, reprimiu, sei lá, tipo, repreendeu, né? repreendendo ali Repreendeu. um monte de bandido e depois vai entregar a arma e vai com um pedaço de pau para casa, na Mas, cintura. mas é isso. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Esse aqui, assim, é bem. Assim, eu não sei se tem civil lá, né? Pode ter. Assim, eu trabalho lá na presidência atualmente, mas assim tem uns amigos lá também, tem um Travassas, né? Até eu acho que tu conhece ele, é um baixinho, né? Ele já frequentou um tempo aqui. A maioria do pessoal que trabalha lá hoje no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é pessoal requisitado. Então, quem é que eles requisitam para o departamento? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Militar das Forças Armadas. Em tese, o cara já estaria aqui enquadrado aqui. Isso aqui seria, no caso, assim, especificamente para alguém que por exemplo, eu fosse trabalhar no departamento lá, né? Poderia andar armado, mas faz muito sentido. Ele já chama a pessoa justamente porque ela já tem um perfil para trabalhar na área de segurança, né? Já é militar, já é militar das Forças Armadas, da PM, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Os agentes de inteligência não, é diferente. Aí sim faz sentido, porque nesse caso aqui o pessoal faz concurso. Tem dois tipos de agente, né, da Polícia Federal. Na verdade, lá tem agentes, ele está chamando aqui agente operacional, mas lá tem dois cargos. Tem um agente de inteligência e tem um oficial de inteligência, que os dois são operacionais. E tem um agente técnico de inteligência e tem um oficial técnico de inteligência. Por isso que ele está falando dos operacionais. Porque o operacional, ele diz, porque tem um cargo específico da Agência Brasileira de Inteligência, quando ele faz o concurso, é oficial de inteligência. Que aqui não está escrito oficial, mas é a mesma pessoa, né? Porque lá tem um cargo de agente. Quando a gente está falando da agente, provavelmente aqui a interpretação é pessoal tanto oficial, que é um nível superior de inteligência, quanto agente, que é nível médio, né? Que são da área operacional de inteligência, eles vão poder ter porte de arma também, entendeu? Aí tem um concurso para o pessoal técnico, tanto oficial, técnico de inteligência, que não é para atuar na área fim da inteligência, quanto agente técnico. Então, poderão portar arma em âmbito nacional, poderão portar em âmbito nacional arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação, instituição, mesmo fora de serviço. Deve comprovar a capacidade técnica e aptidão psicológica. Tem que prestar atenção nisso. Alguns eles pedem esse requisito aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem esse requisito nos outros. Tem que prestar atenção às vezes nesses requisitos, porque às vezes é um requisito a mais. O cara vai ter direito, mas tem que ter isso aqui. Porque os militares das Forças Armadas não precisam ter capacidade técnica e aptidão psicológica. Porque, em tese, você já passou no curso de formação, né?
Porque o policial não precisa ter isso aqui. O policial civil, ele não colocou isso aqui. Poderiam ter, tá vendo? Não tem essa regra aqui, essa observação. O cara polícia civil, provavelmente antes dele ingressar na corporação, ele vai passar pelo chamado curso de formação, né? Pessoal policial penal. Ninguém vai assumir o cargo, né, civil direto. Bem que a BIM também tem isso, mas assim, pelo que eu entendi, a BIM não é uma regra, né? Não sei se é uma regra, não sei se está escrito na lei deles. Mas é impensável na polícia, na área policial, você ingressar, passei no concurso, saiu minha nomeação, vou lá e assino. Não. Saiu o concurso, passou no concurso, ok. Agora vem, principalmente na área militar, né? Na área militar, As outras fases, né? A a, SAF, aham, psicológico, investigação social, que dá o nome, aham, sobre, né? Se você já tem vida alguma pregressa, né? vida pregressa. Prova de vida pregressa, né? Assim, ainda mais na área militar, dependendo na instituição, do Estado, é um curso, às vezes, de 6 meses, podendo chegar até um ano, tem curso de 1 ano e meio, né? Das Forças Armadas é diferente, né? Que aí é, na verdade, formação mesmo, internato, você só sai de lá final de semana, que nem eu fiz, né? Então, você tem tudo, aprende a fazer. Lá na escola, a gente aprendeu a fazer montagem e desmontagem até terceiro escalão de FAL, FS, 9 mm. Qual foi a outra? Acho que foi as três. Não, teve outra lá. Me esqueci um outro lá, uma metralhadora. É, pequenininha, assim, me esqueci o nome dela. E tem prova com tempo. E se você não fizer um tempo bom, você leva uma nota ruim, dependendo se você não conseguir mesmo, você pode até ser desligado do curso, porque é uma matéria do curso, igual uma matéria quando você está fazendo segundo grau, armamento. Tem uma matéria, uma disciplina chamada armamento no curso. Tem que saber tanto a parte teórica, tem livros, manuais, faz prova escrita, alcance útil, alcance eficaz, né? O que é cada peça do armamento, e tem uma prova prática que o professor de armamento fica só olhando você e dando nota se você está fazendo corretamente o procedimento. Então, não tem por que você mostrar essa capacidade técnica, né? A gente tem também durante o curso, né, a chamada lá, os dias que a gente vai lá para o stand de tiro, né? Dar tiro, entendeu? Vai por pelotão. É bom pra caramba, mas é ralação pra caramba, porque os caras ficam, aproveitam que o stand de tiro é fora da escola, então faz várias ralação, entendeu? Ralação que a gente fala é correr, né, pagar flexão, não sei o quê, e pagar sugadinho, você fica com um fuzil pulando assim, aí quando tu já tá cansadão, assim, agora vamos lá dar tiro, então, tá cansado. Às vezes no sol do meio-dia, cara, muito cansativo. E pior que no outro dia, você vai passar esse dia todo, no outro dia, 4h40, acorda de novo, aula. Durante o curso é pesado. Os integrantes dos órgãos policiais referidos no inciso 51.4 e no artigo 52.13, né, da Constituição Federal. Quem são esses caras aqui? É justamente o que a gente estava conversando antes, né? É o pessoal da Polícia do Senado, né? Polícia Legislativa, Polícia da Câmara dos Deputados. Poderão portar em âmbito nacional arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço. Mas aqui, ó, de novo, ó, devem comprovar a capacidade técnica e aptidão psicológica. Por quê? Porque, por exemplo, assim, pelo que eu acompanho de concurso, Polícia do Senado e Polícia da Câmara dos Deputados é igual assim, a BIM. Você não tem aquela rigorosidade de fazer um curso de formação antes, né? Não tem uma regra, que nem Forças Armadas, um curso de 4 anos, 2 anos ou um ano, dependendo como é que você vai ingressar. Então, você passa no concurso para o Senado e é lá nomeado, né? Provavelmente vai passar por um treinamento, essas coisas todas, mas... Então, por isso que eles já botam um disclaimer aqui. Integrante do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, que aqui é o policial penal atual, né? Os integrantes das escoltas de presos e os guardas portuários. Deve comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. Então, tem que ter que essa capacidade técnica e aptidão psicológica. Capacidade técnica é provavelmente o cara vai te mandar fazer um curso num local de stand de tiro, né? Você vai ter contato com a arma, fazer, o cara vai te dar um certificado. Em alguma escola de tiro, né? Algum local nesse sentido. A aptidão psicológica tem um psicólogo específico, né? Um psiquiatra que vai
conversar com você e vai ver se você tem propensão a fazer besteira, né? Tem testes específicos para isso. Empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas. Vamos lá, as empresas. Aqui eram pessoas físicas, né? Agora vamos às empresas. As armas utilizadas por essas empresas são apenas para o serviço e devem pertencer exclusivamente às empresas. O extravio e a perda de arma devem ser comunicados pela diretoria ou gerência da empresa à Polícia Federal, que enviará as informações ao SINARM, a fim de que sejam tomadas providências cabíveis. A omissão na comunicação acarretará responsabilidade penal. Integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandam o uso de armas de fogo, observando-se no que couber a legislação ambiental. É o caso dos clubes de tiros aqui. Atenção aqui, pois o porte somente é autorizado no momento em que a competição é realizada. Esse aqui tem um recurso aqui. Esse pessoal que faz o esporte, né, de tiro, tem o esporte, né, de tiro, que até é olímpico. Tem um amigo meu que não faz isso, né? Tá até trabalhando agora comigo na presidência. Ele, na verdade, sim, ele pratica, mas ele não é um desportista mesmo, né? Ele tem, assim, já pratica esse desporto aí de tiro. Então, eles têm como é que a gente chama? É tipo uma carteirinha diferente de transporte, entendeu? Porque, tipo assim, só pode portar, assim, botar aqui, quando for entrar no local da competição, entendeu? Ou que ele vai treinar normalmente. Só que ele tem uma carteirinha que ele me mostrou que é de transporte, como é que a gente chama? De deslocamento, entendeu? Se a polícia parar ele, né, vai abrir o porta-mala dele, vai ver fuzil, vai ver pistola, vai ver um bocado de coisa. Que é isso? Ele falou, não, peraí, eu sou esportista de tiro e tem uma carteira específica, né, expedida, que dá o direito a ele transportar, entendeu? Deslocar com armamento. Tanto é que ele não se desloca com armamento dentro do carro, tem que se deslocar com armamento no porta-mala, para não dar problema. Dentro da mala. Dentro de uma Não, tem malinha os estojos, específica, os estojos para guardar também. Continuar aqui, mais pessoas. Aqui foi empresa, aqui também é pessoas, vamos voltar para as pessoas. Integrantes das carreiras da Auditoria da Receita Federal, da Auditoria Fiscal do Trabalho, dos cargos de auditor fiscal e analista tributário. Analista tributário, então, um tempo desse. Daqui pode ser pegadinho. Que antigamente isso aqui era o técnico do Tesouro Nacional, técnico tributário, agora é analista. Não. Aqui estão excluídos os ocupantes dos cargos de auditor fiscal da Receita Federal, analista tributário da Receita Federal e auditor fiscal do trabalho. Essas carreiras, algumas vezes, exercem atividades fiscalizatórias potencialmente perigosas e, por isso, podem precisar de proteção adicional. Deve comprovar, de novo, a capacidade técnica e aptidão psicológica. É o pessoal da Receita Federal. O auditor do trabalho, assim, é bem perigoso, né? O pessoal tem amigos também, que tem amigo em tudo quanto é lugar, né? Tem um amigo lá do mestrado que eu fiz, ele é auditor do trabalho. Ele falou que às vezes dá medo. Se você vai nas fazendas, né? Apesar de 2, 3 auditores, assim, vai no carro, né, da fiscalização, às vezes pode ir com a Polícia Federal, pode não ir, mas às vezes vão só os 3, só 2 auditores. Vai naquelas fazendas lá que ele falou, gigante, e chega lá, ele falou que já foi em fazendas, assim, para te ter uma ideia, lá no local, dentro do mato, não tem nada, 700 mil empregados, 600 mil, desculpa, não, mil não dá, 700 empregados, alojamento. E aí o cara, o gerente lá, o capataz te leva para conhecer a fazenda, né? Aquelas fazendas gigantes lá de cana-de-açúcar, essas coisas todas. 700 empregados, maquinário, não sei o quê, galpão gigante. E tem hora que eles ficam sozinhos lá, ele, o cara e mais, sei lá, 2 caras do outro lado. Se o cara quiser dar um tiro, lógico que eles comunicam, estão indo para lá, né? Lógico, o cara é muita besteira matar eles. Trabalho escravo, antes né? de Que quer repreender. Não, mas eles nunca dão laudo lá na hora, não. Só comunicam, bate foto, estão fazendo, vai encher lá um negócio e tal, não sei o quê. Que tu não vai dizer pro cara, vou te multar aqui porque você já tá com trabalho escravo, né? E às vezes ele falou que vai tanto para dentro do mato que não pega nem sinal de celular, é um rolo do caramba. É muito arriscado. Ele tava para Mato Grosso, agora ele tá aqui em Goiás, veio para cá.
Tribunais do Poder Judiciário, descrito no artigo 92 da Constituição Federal, e os Ministérios Públicos da União e dos Estados para uso exclusivo de servidores e seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, ou seja, o pessoal que passa para a área de segurança de Tribunal e Ministério Público, né? Na forma do regulamento ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E ele explica que o Ministério Público e o Poder Judiciário podem ter servidores de seu quadro efetivo que exerçam as funções de segurança. E nesse caso, eles também podem portar arma de fogo de acordo com o regulamento próprio. As armas de fogo utilizadas pelos servidores serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições. Somente poderão ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização do porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. Então, nesse caso, mesmo sendo de segurança, ele não pode, né, pode levar para casa. Opa, não pode levar para casa. Integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais. De novo, já foi feito aqui em cima. Ele botou de novo. Bichinho aqui daqui, ó. Gente, Eu acho que não foi, não. Foi? Prisionais eu não lembro, não. Aqui, ó. Agentes e guardas prisionais. Seguindo escolta de presos e guardas portuários. Vamos ver o que ele vai falar aqui embaixo. Integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que esteja submetida a regime de dedicação exclusiva, sujeito à formação funcional nos termos do regulamento, subordinados a mecanismos de fiscalização e controle. Depois de muitas negociações, os agentes e guardas prisionais conseguem ser incluídos na relação de servidores que podem ter um porte de arma. Chamo sua atenção para essa categoria que somente foi incluída no Estatuto em 2014. Preste atenção, isso aqui é o pessoal do DPEM, né? Vamos lá. Agora quero mencionar para você uma decisão importante da STF relacionada ao porte de arma dos guardas municipais, da questão do guarda municipal lá, né? Em 2018, uma liminar expedida pelo ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos do trecho da lei que proíbe o porte de arma para integrantes das guardas municipais dos municípios com menos de 50 mil habitantes. Permite o porte nos municípios entre 50 mil e 500 mil habitantes, apenas quando em serviço. Com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a decisão diz que é preciso conceder idêntica possibilidade de porte de arma a todos os integrantes das guardas civis, em face da efetiva participação na segurança pública e na existência de similitude nos índices de mortes violentas em diversos municípios. Cuidado aqui, pois essa decisão é apenas liminar, que pode vir a ser derrubada depois quando a questão for decidida pelo colegiado. Vamos voltar aqui para a gente entender. Vou voltar aqui, que podem portar armas de fogo no território nacional. Integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil, bem como dos municípios que integram as regiões metropolitanas. Entendi agora. E aí ele só suprimiu essa questão aqui da quantidade de habitantes, para deixar todos os guardas municipais. Teria ter colocado de 50 mil a né? A mais. Contudo, aqui, precisando eliminar. Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARB, conforme previsão no artigo 10, parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada. Deixa eu botar aqui. Ou seja, o porte que ele está falando aqui. Nos termos de atos regulamentares, dependerá de o requerente demonstrar a sua efetiva necessidade para o exercício da atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física. Lembrando, né? Eu falei no decreto é essa questão de atividade profissional ou ameaça à sua integridade física. Hoje em dia, essa questão, cara, deixa eu tirar aqui, que isso aqui é específico atualmente. Basta você ter um comprovante de residência do Brasil que você já está com risco à sua integridade física, né? O decreto falou. Entender as exigências previstas no artigo 4º, né, que a gente não leu ainda, leu lá em cima, né, que é todos aqueles requisitos todos. Apresentar a documentação de propriedade da arma de fogo, bem como seu devido registro no órgão competente. A autorização de porte de arma de fogo prevista neste artigo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez
ou sob efeito de substâncias químicas alucinógenas. Ou seja, se for pego bêbado portando a arma, você já perde o porte. Antes de passarmos para o próximo assunto, quero chamar sua atenção para o conteúdo do artigo 6º, parágrafo 3º do Estatuto, que diz respeito ao porte de arma por parte dos integrantes das guardas municipais. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais será condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimento de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Então, na verdade, assim, eles vão poder portar, mas tem que passar pelo processo de formação. Não pode ser só assumir, assinei o termo de posse e já posso usar a arma. Não, tem que passar pelo... O porte de armas dos integrantes da Guarda Municipal é permitido nas seguintes condições. O porte é permitido nas capitais dos estados e nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Nos municípios com mais de 550 mil, né, habitantes e menos de 500 mil habitantes, bem como nos municípios que integram regiões metropolitanas, apenas quando estiverem em serviço. Deve haver formação funcional, né? Deve ter a formação funcional, vai ter que fazer todo mundo fazer o curso de armamento. Seus integrantes de estabelecimento de ensino de atividade policial, ou seja, tem que fazer um convênio com a Polícia Civil, que deixa eu desligar aqui. Não deu nem 8 horas, tá ligando. É propaganda isso aqui. Eu tenho que bloquear esses números. Isso. Deve haver formação funcional, tem que prestar atenção nisso aqui. Você tem um estabelecimento de ensino, aqui, ó, de atividade policial. Então, o cara vai ter que fazer convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né, com a Polícia Rodoviária, que em Brasília é tranquilo, né? Que aqui tem academia de tudo. Aqui tem academia da Polícia Militar, tem academia aqui é a Academia Nacional de Polícia, que é da Polícia Federal, e tem bem aqui, perto de casa até, Academia da Polícia Rodoviária Federal, fica ali na EPA também. Academia da Polícia Militar, Academia Nacional da Polícia, acho que é pro lado norte, lá indo lá para cima, né? Fica indo lá para Paranoá, né? Lá para cima. E a Polícia Militar também aqui no setor policial. Você tem que fazer uma formação numa entidade de ensino dessa. Deve existir mecanismos de controle, observado a supervisão do Ministério da Justiça. Parágrafo 5º. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem, vou marcar aqui quando cai assim, data, número é importante, a prova, né? Aos residentes residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar, é o caçador, né? Subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma de uso permitido de tiros com 1 ou 2 canos de alma lisa, que esse não é raiada, né? E de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade de requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos: documento de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural, atestado de bons antecedentes. O gastador para a subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Mas isso aqui é muito engraçado, porque, por exemplo, assim, quando eu era moleque, ia lá para o interior, daí ninguém tem, né? Lá no interior da minha mãe, lá o pessoal caça muito. Quando era moleque, eu ia direto para o interior. De Belém, é um dia de barco. De lá, a gente ia mais 6 horas de barquinho mesmo, de praticamente pegando água com a mão. Lá para dentro da ilha. Pegava lá criança, assim, de 12 anos, vai para dentro do mato com espingarda, que a gente chama. Aí volta com macaco, tracajá, paca, tatu. O pessoal come macaco, não sabia, Come, não. come. É muito feio. Não, mas come. Quando eu ia para lá era muito feio, porque eu abria a panela lá, cara, tava lá aquela mãozinha assim, parece uma mão de uma criança, assim. Aí ficava aquele nojo, a minha tia pegava, já faleceu, minha tia pegava assim, ó, ficava só os ossinhos da mão, assim. Eles cozinhavam bem,
Seu bem irmão já comeu cozido. algum bicho assim? Não, eu tentei comer preguiça, cara, mas não deu também. Eles matam também preguiça. Preguiça, eu não sabia, não. Cara, preguiça é muito ruim. Eu achei, né? Eles comem tudo, ó. Tracajá, paca, tatu, tudo. Vamos lá. Este é o famoso caso do caçador de subsistência. Esta pessoa é aquela que mora em área rural, tem pelo menos 25 anos de idade. Essa é a questão que eu estou falando da idade dos meus primos. Com 15 anos, o cara tem que se virar, cara. 12 anos já tá caçando sozinho. Criança caça junto, né, com o pai. Temos até umas espingardas menores. Depende da caça para sobreviver. Perceba que não estamos falando aqui do caçador esportivo, mas sim daquele que caça para alimentar-se e a sua família. Esta autorização de porte é restrita à utilização de certo tipo de arma, descrito na própria norma, além da necessidade de comprovação da necessidade da caça para subsistência. O caçador de subsistência também depende do registro da licença pedida pelo IBAMA para que possa desempenhar essa atividade. Artigo 9º. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao Comando do Exército nos termos do regulamento desta lei. O registro e a concessão do porte de arma de fogo para colecionadores. Calma, vamos ler de novo aqui, tá truncado aqui. Vamos lá. Primeiro, compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil. Tá, isso aqui é o Ministério da Justiça, é o caso das embaixadas, né? As embaixadas têm a própria segurança dele, o próprio pessoal que vem lá do outro país que mantém a segurança dos embaixadores aqui. Então, quem compete autorizar não é a Polícia Federal, o próprio Ministério da Justiça. E ao comando do Exército, aqui já é outro trecho, ele botou no mesmo artigo, mas é outra coisa. Ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão do porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, né? Atiradores, isso aqui que meu colega tem, que é a concessão do porte de trânsito. A gente tem um porte de trânsito, que a gente chama, então, que é o meu amigo que treina tiro. Treina não, né? Ele é esporte para ele. De arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional de tiro realizada em território nacional. Entendeu? Então, por exemplo, o cara veio para cá para o Brasil e vai ser o segurança do embaixador da Alemanha. É o Ministério da Justiça que vai emitir o porte para ele fazer a segurança do embaixador aqui em Brasília, entendeu? Das várias embaixadas. No caso de pessoal que vem do exterior, mas para fazer aqui competição de tiro, né? E aí quem vai conceder é o Exército. Tem que botar em vermelho aqui. Quem vai conceder é o Exército. Então tem duas pessoas diferentes aqui, que ele botou junto, está no mesmo artigo, mas é duas funções diferentes. O Ministério da Justiça, né? É os responsáveis. O Ministério da Justiça é para o caso específico aqui de cidadãos estrangeiros em visita ao Brasil. Vai fazer segurança para cidadãos estrangeiros. E no caso do Comando do Exército, concessão de porte de trânsito. Para quem? Para colecionadores, atiradores e caçadores, né? E de representantes estrangeiros em competição internacional, oficial de tiro, realizado em território nacional. Entendeu? Artigo 9º. Vamos agora que é o que aqui que pega, né? Que é o dos crimes. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Tem que lembrar isso aqui de uso permitido, né? Que tem diferente. Tem cara que usa arma, que é o caso lá do Rio de Janeiro, que é de uso nem a arma seria nem a arma seria permitida, né? Ser usada. É exclusiva das Forças Armadas. Às vezes tem armas que nem na nossa Força Armada existe, né? Não tem. Artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com a determinação legal regulamentar, no interior de sua residência, dependência desta ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja titular responsável pelo estabelecimento de uma empresa. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Isso aqui é o quê? É o cara que comprou a arma e não registrou, né? O cara comprou de outro, comprou na quebrada, então. Ou seja, ele não fez aquela coisa legal, não foi né? Numa comércio, né? Na casa normal, né? Numa empresa,
pela Marinha, não comprou legalmente, né? Se ele comprasse legalmente, teria o registro. Porque se você registrou a arma, você pode ter a posse dela, pode ter ela em casa. Não tem o registro, já é posse irregular. Teve aquele período, se lembra? Não sei se você lembra, aquele período que quem tinha esse tipo de arma podia ir lá, entregar e ainda receber um dinheiro, né? Não sei se você lembra. Recolheram muito, queimava, amassava. Estatuto do Desarmamento, né? Tirar a Aham, arma da população contra 100% contra isso aham, aí. Mas, enfim, era ilegal, né? aham. Esse crime ainda continua sendo ilegal, né? Hoje, se você não tiver o certificado lá de registro da arma, você está cometendo crime, né? Uma posse irregular. Você não pode ter lá dentro da sua casa, você não tem o registro. Esse crime é cometido por quem possui ou mantém arma de uso permitido em sua residência ou local de trabalho de forma irregular. O STF já decidiu que a mera divergência quanto à origem da fabricação da arma não seria suficiente para caracterizar o crime em questão. O STJ, por sua vez, já decidiu que pode haver crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando o agente possuir, no interior de sua residência, armas de fogo e munições com os registros vencidos. Opa, isso aqui é importante. No interior de sua residência com registros vencidos. E também já decidiu que essa conduta não configura crime. Confuso, não é? Ele fala que não é crime. Ele está dizendo assim, que você está cometendo o caso de posse, né? Posse irregular de arma de fogo, se o teu registro, você registrou, o registro normalmente ele tem um prazo de validade, acho que é de 3 anos. Agora, nesses decretos aí do armamento, né? Da facilitação do armamento agora do governo, quer aumentar para 10 anos. Mas aí eu acho que tem que mudar na lei. Tem que ver aqui na lei. Quero mudar para 10 anos. Não existe ninguém que tem registro vitalício, entendeu? Antigamente acho que tinha isso, né? Você tinha um registro, era para sempre a arma sua. Agora não. O cara tem que ir lá. Para que isso? É para ter o controle, né? Porque quando você vai renovar o registro, é que nem carteira de trânsito. Saber onde é que você mora, né? Para ver se, né, se não tem nada. Faz uma renovação, não precisa fazer exame, nada disso. É só para saber manter o cadastro lá seu. É o que o STJ está dizendo aqui, é que esse registro, se você não renovou, você está cometendo posse irregular. Mas também não está cometendo nenhum crime, entendeu? É isso que ele está criticando aqui. O É. cara diz que Crime é. que não é crime. Crime de posse irregular, mas que Aham. não é crime. É, entendeu? Não entendi nada, Entendi. mas a Não, eu regra, entendi. entendeu? Você está Você capitulado no artigo, mas não está crime cometendo crime. irregular, mas não está cometendo crime. Isso mesmo. Muito louco. Direito penal, tipicidade da conduta de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com registro vencido. Aqui, ó. A conduta do agente possuir no interior de sua residência arma de fogo e munição de uso permitido com respectivos registros vencidos pode configurar crime previsto no artigo 12. STJ. Processual penal, recurso ordinário em habeas corpus, posse ilegal de arma de fogo e munições. Trancamento, a tipicidade da conduta, registro vencido. Infração administrativa, né, possibilidade de crime não ocorrência. O Estado exerceu seu controle a registrar a arma e a munição, embora o acusado estivesse com o documento vencido à época do fato. Não obstante a reprovabilidade comportamental, a omissão restringe-se à esfera administrativa, não logrando repercussão penal a não revalidação periódica do certificado de registro, recurso provido a fim de reconhecer a tipicidade da conduta. Aqui é a ministra Maria Tereza de Assis Moura, STJ também. Aqui era quem? Rogério Schiet Cruz, também STJ, no STF. Omissão de cautela. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que esteja sob sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário e o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois do ocorrido do fato. Então, sim, a pessoa tem armamento em casa, deixou sem querer a criança pegar o adolescente. Isso aqui acontece muito infracional, né? Nos atos infracionais. E daí na minha infância acontecia muito também. O cara chegava lá no colégio, estava armado, estou armado hoje, levava na mochila. Às vezes o pai era PM, né? O pai era o PM. Mas aí no caso é de empresa, né? Não, não, Parágrafo o de aí. cima, tô falando do artigo 3º.
Artigo 13. Artigo 13 é o menor. É Entendi. você deixou o menor, né, ter acesso à arma, entendeu? Ontem eu vi minha mãe, estava sentado com minha mãe, estava falando sobre isso, um jovem que executou o pai, a mãe, Hum. o pai era policial, ele pegou a arma, executou a avó, um monte de gente. Entendeu? Olha. Meus cunhados lá, tem um dos cunhados lá que ele às vezes dá mole lá com armamento. Quando ele era moleque, agora os meus sobrinhos são tudo maior. É que ele dormia com armamento, ele debaixo do travesseiro dele. Era tão maluco de coisa. Mas já vai completar agora em setembro 30 anos de polícia, vai se aposentar. 30 anos mesmo, só de polícia, não é de serviço público, não. Juntando o serviço público dele, acho que dá mais de 30, 34, né? Já tinha 4, né? Esse tipo protege a sociedade contra acidentes decorrentes de manejo de arma de fogo por menor de idade ou pessoa com deficiência mental. É um crime culposo, negligência ou imprudência, que se consuma com manejo da arma de fogo pelo menor ou deficiente. Caso o acidente efetivamente ocorra, poderá haver outros crimes. Esse aqui que é o pessoal é muito quadrado, é porte ilegal, aqui a pessoa está portando. Agora. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, portar, deter, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ou ainda gratuitamente, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização de acordo com a determinação legal regulamentar, reclusão de 2 a 4 anos e multa. O agente deste crime é aquele que manipula a arma de fogo legalmente. Não confunda este crime com o de posse irregular, pois neste caso o agente apenas tem a posse ou guarda da arma em sua residência ou local de trabalho. Quanto àquele crime, o agente manipula a arma praticando uma das condutas previstas. Mas se a arma não estiver carregada e se estiver danificada de forma que não seja possível disparar? O STF e o STJ já mudaram o posicionamento algumas vezes sobre isso. O atual entendimento é no sentido de que, para que o crime de porte de arma, porte, o cara que está andando com a arma, de arma de fogo se consume, não é necessário que a arma esteja municiada. Ou seja, estou andando com a arma, mas não tem nenhuma munição. Mesmo assim, está cometendo crime. É importante salientar, porém, que o STJ tem entendido que, se a arma não está apta a disparar, não há crime, conforme você pode verificar no julgado abaixo. Será que é o crime impossível? Mas aí tu pode assustar uma pessoa e pode até assaltar ela se você Tem quiser, né? gente que faz isso, pega essas simulato, que chama simulato, sei lá, Aham. e vai roubar com arma de brinquedo, né? E o pior é que quando é preso não pode enquadrar ele com nada de arma, porque o cara tá com arma de brinquedo, é um crime impossível, entre aspas, né? É complicado. Eu tenho que ver, não me lembro agora como é que é esse entendimento. Não sei se enquadra ou não enquadra, acho que não, né? Vamos lá, esse aqui é do Claro que não. STJ. Aqui a questão restringe, pois, ao lado pericial das folhas 94 e 96, qual consignou que, conforme o exame realizado na arma, ela não possui condições normais de realizar disparos eficazes de projétil. Não se ouvida que a conduta criminosa prevista no artigo 12, caput da Lei 10.826 de 2003 seja perigo abstrato de mera conduta, de modo que a comprovação do potencial lesivo é prescindível. No entanto, esta Câmara Criminal filiou-se ao entendimento já manifesto pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, caso comprovado que o artefato bélico se encontra absolutamente inapto ao seu fim, não há falar em, não há que, tem que botar um que aqui nesse lugar, não há falar, não há que falar, não há que se falar em exposição incolume pública a perigo, razão porque a conduta é atípica, justificando, no caso, a absolvição do apelante. É o que se colhe do Superior Tribunal de Justiça, agravo regimental no agravo do recurso especial 397473 do DF, quinta turma, relator ministro Marco Aurélio Belice, julgado em 19/8/2014. Logo, uma vez comprovada a absoluta inaptidão do artefato bélico apreendido na posse do apelante, não há que se falar em exposição de incolumidade pública, perigo, razão porque a reforma da sentença de modo a absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal e de rigor. Diante desse quadro, o acordo recorrido deve ser mantido, uma vez que se encontram em perfeita sintonia com o entendimento pacificado deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a posse da arma de fogo com ineficácia para a realização de disparos devidamente comprovada por meio de laudo pericial é figura típica ante a ausência de potencialidade lesiva do objeto.
É do STJ esse entendimento. Além disso, o STJ já afirmou um entendimento no sentido de que a prova de porte ilegal pode ser feita por diversos meios, não sendo necessária a perícia. Hoje, os tribunais superiores, né, entendem que o crime de porte de arma de fogo se consome independentemente de a arma estar municiada, mas o STJ entende que se o lado pericial reconhecer a total ineficácia da arma de fogo e das munições, deve ser reconhecida a tipicidade da conduta. Artigo 14. Contém ainda o parágrafo único, que foi declarado inconstitucional pelo STF. Cuidado, este dispositivo foi cobrado em prova. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Então, toda vez que fala essa questão inafiançável, não pode ter liberdade provisória, sempre é julgado inconstitucional, né? Porque cabe, né, ao juiz, né, determinar isso. Para esclarecer um pouco mais a questão, eu transcrevo abaixo parte da decisão da ADIM 3.1.112. A ADIM 3.1.112, informativo 465 do STF. Relativamente aos parágrafos únicos, dos artigos 14 e 15 da Lei 10.826 de 2003, que proíbem o estabelecimento de fiança, respectivamente para os crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de disparo de arma de fogo, considerou-se desarrazoada a vedação ao fundamento de que tais delitos não poderiam ser equiparados ao terrorismo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou crimes hediondos. Asseverou-se, ademais, cuidar-se, na verdade, de crimes de mera conduta, que, embora impliquem redução ao nível de segurança coletiva, não podem ser igualados aos crimes que acarretam lesão ou ameaça lesão à vida ou à propriedade. Ainda sobre esses crimes, quero chamar a atenção para mais julgado. Posse e porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido, ausência de certificado federal, delegado de polícia civil e relevância conduta típica. É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não observar as disposições legais previstas no Estatuto de Desarmamento, que impõe registro das armas de fogo no órgão competente, ou seja, o delegado da Polícia Civil, né, deve ser um delegado sangue ruim, né? Que a polícia pegou ele e foi atrás para ver se ele tinha o registro da arma, se ele estava com uma arma sem registro. E aí ele também está com porte legal, porque ele pode portar, mas a arma que ele estava portando não tem registro, né? Uma arma adulterada. Ah, mas ninguém confere isso, né? Esse delegado deve ser sangue ruim, né? Porque o cara perturbar ele, perseguir. O delegado Polícia Civil foi denunciado pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Basicamente, o que ele fez foi levar para casa uma arma registrada na Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos do Rio de Janeiro, além de 48 munições. Além disso, o delegado também portou um revólver registrado no mesmo órgão. O delegado foi denunciado pelos crimes tipificados no artigo 12 e 14, respectivamente. Considerando que a lei determina que para a aquisição de arma de fogo, esta deve ser registrada junto ao Sistema Nacional de Armas, e que para a regulamentação da posse e da porte são necessários, respectivamente, certificado de registro e autorização para o porte de arma, documentos expedidos pela Polícia Federal mediante comprovação do preenchimento de diversos requisitos pelo interessado, não temos dúvida que o delegado efetivamente correu as condutas típicas trazidas pelo Estatuto. Houve tentativa de argumentar no sentido de que, por ser delegado de polícia, o réu estaria autorizado a portar a arma, em que, pese haver previsão legal nesse sentido, ainda assim as armas não haviam sido devidamente registradas, e por isso a conduta continua sendo socialmente reprovável. Disparo de arma de fogo, isso aqui também ocorre muito, né? Artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade prática de outro crime, reclusão de 2 a 4 anos e multa, crime previsto neste artigo é inafiançável. Aqui também já foi cortada, né, conforme o julgado lá em cima do STF. Aplique-se ao parágrafo 1 deste artigo mesmo julgado explicitado na análise do artigo anterior. Este tipo penal tem um condão de proteger a integridade física das pessoas que estejam no local onde o disparo é efetuado. O crime se consuma com o disparo e somente é punível se a conduta não se referir a outro crime, ou seja, o cara não atirou na direção de alguém. Se atirou na direção de alguém, aí é tentativa, né? Caso essa tipificação não fosse considerada subsidiária, o crime em estudo seria praticado junto com outros crimes em várias ocasiões. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Isso aqui já está finalizando. Isso aqui é o caso mais grave, né? Porque não é só a arma que você poderia, que você não é só o fato de você não estar registrado no teu porte. Aqui nem a arma você poderia ter. Não seria concedido para você nem o registro dessa arma e nem o porte dela, porque ela é de uso restrito, entendeu? Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber
ter em depósito, transportar, ceder ou ainda gratuitamente emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e de acordo com a determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 3 a 6 anos, tu vê que a pena é maior, né? 6 anos, já sai dos 4 anos, já pode ser uma detenção com prisão, né? Restritiva de liberdade aí de prisão simples, né? Nas mesmas penas incorre quem suprimir ou alterar a marca ou numeração, qualquer sinal de identificação da arma de fogo ou artefato, modificar as características da arma de fogo, de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito para o fim de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer uma arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição explosiva. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Caramba. Aqui, ó. Artigo 1º. Se envolver arma de fogo de uso proibido. Entendeu? Aqui de uso restrito e aqui de uso proibido. Aqui é o seguinte, o uso proibido eu estava confundindo. O uso restrito é só algumas pessoas poderiam usar. E você não faz parte dessas pessoas. E tem a arma de uso proibido. Ou seja, ninguém pode utilizar aquele tipo de armamento. Entendi. Este Restrito crime é mais aplica-se grave. bastante a, por exemplo, 9 mm, que é da Polícia Civil. Então, só a Uhum. Polícia Civil, o cidadão comum não pode. Então, é restrito a esse. Restrito. Mas se Já você for policial, você pode usar, né? Mas se você for policial, você pode pedir uma para você. Mas eu, cidadão comum, não sou policial, só posso usar as permitidas. Até ponto 40, eu acho que pode. 9 mm, só quem é policial, né? Aí o uso proibido é proibido, né? Não tem nem aqui no Brasil, nem às vezes, por exemplo, ali aquelas armas israelenses, as armas. É de uso restrito e de uso proibido, né? Eu acho que a 9 mm aí nesse caso é uso restrito, né? Então vamos tentar interpretar aqui. Por exemplo, eu posso usar uma ponto 40 como civil. Se eu resolver usar uma 9 mm, aí é de uso restrito. Você é policial penal, você pode usar. Eu não, porque eu sou civil. Agora, de uso proibido, eu não posso usar um fuzil, né? Aí é de uso restrito. Nem você, sendo policial, você pode ter um fuzil. Vou andar com fuzil, sair de serviço, vou sair de fuzil aqui. Aí não pode, porque é uso restrito, só usa em serviço. Você não vai usar no dia a dia um fuzil para cima e para baixo. Pode usar uma 9 mm. Este crime é mais grave que o previsto no artigo 12 e 14. Isso é perfeitamente compreensível, pois as armas de fogo de uso restrito, em geral, têm um poder destrutivo muito maior que as de uso permitido. A conduta do inciso 1 é praticada não só por aquele que raspa a numeração da arma, mas também por quem dificulta sua identificação, de qualquer outra forma, raspando o emblema do fabricante, por exemplo. O inciso 2 trata o crime cometido, por exemplo, por armeiro, que utiliza seus conhecimentos técnicos para operar a modificação na arma, de forma a tornar a arma de uso permitido tão potente quanto a de uso restrito, ou ainda daquele que a modifica para enganar o policial, o perito ou o juiz. É mudar o raiamento da arma, né? Que é a impressão digital dela. O artefato explosivo incendiário mencionado no inciso 3 precisa ser algo de considerável poder destrutivo. Não há problema em transportar rojões para soltar em festas juninas. O STJ já decidiu que o conselheiro de Tribunal de Contas Estadual que mantém sob sua guarda munição de arma de uso restrito não comete crime. Devemos lembrar também que, a partir da Lei 13.964 de 2019, os seguintes crimes passaram a ser considerados hediondos. Ou seja, esse aqui do É o artigo pacote 16. anticrime, né? Isso aí, Aham. 13.964. Sim. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é o parágrafo 2º do artigo 16.
o crime de comércio ilegal de arma de fogo e o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição. Por essa razão, esses crimes passaram a ser considerados inafiançáveis. Quanto à jurisprudência, quero chamar sua atenção ao julgado de 2017 acerca das granadas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta, Estatuto de Desarmamento, delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso 3 da Lei 10.826 de 2003, porte de artefato explosivo, granadas de gás lacrimogêneo, pimenta e inadequação típica. A conduta de portar uma granada de gás lacrimogêneo de outra de gás de pimenta não submete ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso 13 da Lei 10.000, porque lá é explosivo mesmo, né? Não é explosivo de pimenta, que é o explosivo aqui, ó. Possuir ou modificar, não, aqui. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização de acordo com a determinação legal. E não é de pimenta, então é atípico, né? No caso, o réu foi denunciado pela prática do crime de posse de artefato explosivo por estar portando granadas de gás lacrimogêneo e de gás de pimenta. A controvérsia, portanto, gira em torno da adequação dessa conduta ao tipo penal do artigo 16, parágrafo único, inciso 3. Não há discussão, portanto, sobre a tipicidade do ato praticado por quem porta artefato explosivo. A discussão está relacionada à definição de explosivo e ao fato dessa definição alcançar ou não granadas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta. O tribunal deu definição técnica para o que seria um explosivo. A definição, por sinal, é bastante interessante. Pode-se entender que é um explosivo em sentido amplo, um material extremamente instável que pode se decompor rapidamente, formando produtos estáveis. Este processo é denominado explosão e é acompanhado por uma intensa liberação de energia que pode ser feita sob diversas formas e geram considerável destruição decorrente da liberação dessa energia. No entanto, não será considerado explosivo artefato que, embora ativado por explosivo, não projete e nem disperse fragmentos perigosos como metal, vidro ou plástico quebradiço, não possuindo, portanto, considerável potencial de destruição. Então, lá ele explode, mas solta o quê? Gás ou gás de pimenta. Então, não é uma explosão no sentido assim, que nem uma granada. Uma granada, quando ela explode, ela solta metal, né? Então, fura todo você, né? O metal solta vários pedaços de metais. Considerando que as granadas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta, apesar do seu inegável potencial lesivo, não são capazes de projetar ou dispersar fragmentos perigosos, somos forçados a concluir que seu potencial destrutivo é reduzido e, por isso, elas não devem ser consideradas como explosivos. A conduta do réu, portanto, é atípica. Por fim, chamo a atenção de vocês para a alteração do pacote anticrime, né? Parte final aqui. Que tivemos aqui no artigo 16, criou-se um segundo parágrafo com apenas mais severas de 4 a 12 anos para aqueles que cometerem crimes tipificados no artigo 16, em seu parágrafo 1º, fazendo uso de arma de uso proibida, que é no caso de arma de uso proibido. Mas, professor, o que é uma arma de uso proibido? O decreto 9.845 estabelece o conceito. Para fins dispostos no decreto, considera arma de uso proibido as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. Opa, isso aqui é meio estranho. As armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. Passaremos a tratar agora do time do crime de comércio ilegal. Deixa eu ver se tem muita coisa sobre isso. A gente acaba amanhã. Ou acaba hoje. Não, melhor acabar amanhã, mais uma aula. Tem muita coisa ainda. São 8h15. 15. A gente acaba amanhã esse aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Ou acaba hoje mesmo, porque acho que é menos de uma hora a gente acaba isso aqui. Depois a gente vê isso aqui. À tarde você me manda, tá tranquilo?